Bom, meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe vocês abundantemente, em nome de Jesus. Mais uma live aqui da Igreja Nação de Deus, trazendo uma palavra que edifica, que transforma, que muda, que restaura, que traz vida, que traz esperança. Esse é o objetivo de todos os dias. Nós estamos aqui com uma live da Igreja Nação de Deus para trazer uma palavra para você de fé. E hoje eu quero ler para vocês em Lucas, capítulo 6, versículo 46, já deixa a sua Bíblia aberta, que nós vamos estar trabalhando em cima dessa palavra. Pegue seu copo com água, já deixa aí perto do seu receptor, que logo após assim essa palavra nós vamos estar bebendo dessa água que nós vamos consagrar em nome de Jesus. Bom, nós vamos ler Lucas capítulo 6, versículo 46. Mas antes eu quero fazer uma pergunta a você, para você meditar e refletir nisso que vai ser agora lido, né? O que vai ser falado agora. Você verdadeiramente ama Jesus? Você ama Deus de todo o seu coração, de todo o seu entendimento? Você realmente tem o prazer de servir a Deus? Por que essa pergunta? Porque essa palavra que nós vamos ler é impertinente a isso, tá certo? Então, vamos ler a palavra de Deus em nome do Senhor Jesus. Lucas capítulo 6, versículo 46, diz assim: Por que me chamas Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então, olha só. O primeiro versículo que nós lemos diz assim: Por que me chamas Senhor, Senhor, e não obedece a minha palavra? Não faz o que eu te mando. Então, uma pessoa que ama Deus, ela faz a vontade de Deus, ela pratica a palavra do Senhor. Ela procura cumprir com aquilo que Deus ensina a ela. E nós temos algumas regras na caminhada de fé para fazermos para que Deus venha nos honrar, venha nos abençoar. Então, essa palavra aqui, ela nos dá já um exemplo do que é servir a Deus. Olha, porque me chamas Senhor, Senhor, e não fazes o que eu vos mando. Por que você diz que eu sou teu Senhor? Porque você me chama de Senhor e não pratica a minha palavra, né? E não faz a minha vontade. Então, meu amigo, minha amiga, uma pessoa que diz que ama e não pratica essa palavra amor, não cumpre com as suas obrigações, né, regras que o amor assim também nos impõe, porque para eu dizer que amo minha esposa, eu tenho que fazer a vontade dela. Eu tenho que respeitá-la. A gente tem que andar em conformidade um com o outro. Isso é o amor. Agora, eu digo que amo minha esposa e faço tudo que não agrada a ela, então isso não é amor. São palavras vãs, palavras lançadas no vento, escrito na areia. Então o Senhor Jesus já deixa aqui essa primeira palavra para a gente. E aí ele continua dizendo assim, no versículo 7, Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Então você vê que o Senhor Jesus diz que vai dar testemunho daqueles que fazem a vontade dele. E vai mostrar quem eles são. Vai mostrar quem eles são. Aí ele começa aqui a dar exemplo de quem é aquele que faz a vontade dele, de quem é aquele que cumpre com a palavra dele. Quem é aquele que se entrega a ele, que realmente ama ele. Aí ele diz assim, ó, versículos 47, Todo aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e as pratica, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aí ele diz no versículo 48, É semelhante a um homem que edifica uma casa na rocha.
cavou, abriu profunda vala e lançou alicerce sobre a rocha. E vindo a enchente, arrojou-se o rio contra ela, a casa não pôde abalar, por ter sido bem construída. Olha só que coisa legal. Mas o que ouve e não pratica as minhas palavras é semelhante a um homem, que edificou uma casa sobre a terra. Olha só. Que edificou a casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína daquela casa. Bom, meu amigo, minha amiga, em nome do Senhor Jesus, está aqui um grande exemplo de uma pessoa que ama a Deus e que faz a vontade dele. Ele deixa claro, se a pessoa diz que me ama e não pratica a minha palavra, então esse amor não é verdadeiro. Aí ele dá dois exemplos, né, para a gente entender bem. Ele disse, olha, aquele que me ama e faz a minha vontade é semelhante ao homem que na rocha, olha só que coisa tremenda, na rocha, cava a rocha, faz vala. Olha a preocupação que o Senhor Jesus disse que essa pessoa tem com ele, com a palavra dele. Ele disse que esse homem cava na rocha, profunda vala, bota ali alicerce. Olha só, isso aqui é muito forte, olha só. Ele diz, é semelhante ao homem que edifica sua casa na rocha, cavou, abriu vala funda, lançou o alicerce sobre a rocha, e vindo a enchente, o rio se transbordando, batendo contra aquela casa, não a derruba. Ele está dizendo o seguinte, que quando uma pessoa está firme com Jesus, quando ela realmente está alicerçada na palavra, quando ela se dedica, ora, jejua, é cumpridora dos seus deveres, né? Honra com os seus compromissos no altar, quando vêm os problemas, as dificuldades, quando vêm as lutas, as provações, as adversidades, essa pessoa não se abala, ela não é atingida, ela continua de pé, ela continua firme. Mas quando a pessoa diz que ama Jesus, mas faz tudo ao contrário, faz tudo de errado, pratica o que é errado, vive no pecado, não cumpre com seus mandamentos, não honra a Deus no altar, não faz a vontade dele, essas pessoas, quando vêm os problemas, quando vêm as tribulações, elas são atingidas, elas são feridas. Ele diz que a casa cai e se torna em grandes ruínas. Ele não diz pequena ruína, são grandes. Então está aí a importância que tem de uma pessoa fazer a vontade de Deus, praticar a palavra de Deus, cumprir com os seus mandamentos, não desanimar, não desistir, mesmo que venha todos os problemas, não sair do caminho da fé. Então, o Senhor Jesus hoje está dizendo para mim e para você o seguinte, que esses que diz que o ama, né, que chama de Senhor, Senhor, esses, se eles realmente fazem isso, se realmente eles acreditam que Jesus é o Senhor deles, se eles acreditam que o Senhor Jesus é a fortaleza deles, é o Salvador, então eles têm que praticar a palavra. E aí é que muita gente se engana. Muita gente diz, não, eu creio em Deus, olha, eu amo Deus, eu amo Jesus, só Jesus sabe o quanto eu amo. Mas vive na prostituição, vive no adultério, né? Vive mentindo, vive enganando as pessoas, vive roubando, às vezes cheira, às vezes fuma, às vezes faz tudo errado. Então, meu amigo, minha amiga, isso não vai trazer para a vida da pessoa os benefícios. A vida dela vai ser em ruína. Uma pessoa que não tem a vida no altar, não serve a Jesus, né, não tem ele como
o seu Senhor de fato? Então o que ela fala não é verdadeiro, não condiz com o que a Bíblia diz. O próprio Senhor Jesus fala que esses que chama ele de Senhor e pratica a palavra é semelhante a um homem que teve preocupação de manter a sua vida no altar de Deus. Ele teve a preocupação, ele se aprofundou na palavra, ele se aprofundou na intimidade com Deus, ele foge da aparência do mal, ele sai daquilo que é errado, larga o pecado. Olha, eu vou te falar uma coisa aqui em nome de Jesus. Não se brinca com Deus. As pessoas têm brincado com Deus. Eu vejo muitas pessoas falando de Deus como se ele fosse um amiguinho. Jesus não é nosso amigo, ele é nosso Deus. Ele é o nosso Senhor. E não se esqueça que só através dele nós vamos alcançar a vida eterna e alcançar os milagres que nós tanto almejamos na nossa vida. E só vamos vencer as tribulações se nós estivermos alicerçados nessa palavra, se nós estivermos na rocha, estivermos firmes na presença dele. Fora isso, não tem jeito de uma pessoa alcançar o milagre ou fazer com que as coisas venham acontecer na vida dela. Não tem como. Não tem como. Então eu sou muito sincero na palavra de Deus. Eu não engano ninguém. Eu não fico aqui dizendo, não, meu irmão, fica tranquilo. Não, não fica não. Não fica tranquilo não, porque se a pessoa não pratica essa palavra aqui, ela não vai ter a proteção de Deus na vida dela. Não tem, não adianta. Tá aqui, ó, eu vou ler de novo. Por que me chama de Senhor, Senhor, e não fazes o que eu te mando? Por que diz que me ama e só vive me traindo? Por que diz que me ama e só vive fazendo as coisas que não me agradam? Isso não é amor, pô. É ou não é verdade? Isso não é amor. O amor, ele tá quando a pessoa procura agradar a outra, procura estar próximo da outra, procura a fazer a vontade, né? A obedecer, a satisfazer o desejo. Isso é muito legal. Isso não é ser capacho, isso não é ser, não se humilha, não é humilhante, porque a gente ama. Quando a gente ama, a gente tem prazer. Concorda? Sim ou não? Quando a gente ama, a gente tem prazer. Mas eu vejo que muitas pessoas, elas não têm prazer em servir Jesus. Não tem. E se não tiver prazer, aqui, ó, a vida dela é uma destruição. Tá aqui, ó, no versículo 49 diz, mas aquele que ouve, então, ele está falando das pessoas que ouvem a palavra dele. Mas aqueles que ouvem e não pratica, é semelhante a um homem que edificou a sua casa sobre a terra, sem alicerce. Sabe o que é isso? A pessoa não teve nem preocupação de fortalecer a casa dela, a fé dela, a vida dela com Jesus. Não estava nem aí. Não estava nem aí. Ouvir a palavra, entrar por um lado e sair pelo outro. Entende? Sim ou não? Aí ele diz aqui, olha o que ele diz. Ele diz assim, o homem que edificou uma casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. E aconteceu que foi grande a ruína. Olha só, meu amigo, minha amiga. Jesus está falando assim, ó, a vida dessa pessoa é uma ruína. Não tem vida, ela não consegue conquistar, ela não consegue ser feliz, ela não consegue se firmar, porque ela não leva a sério a palavra de Deus. Então, eu trago hoje, nessa noite, eu trago uma palavra para trazer para você uma reflexão. O que você tem feito tem agradado a Deus? Será que você tem feito as coisas, cumprido com o mandamento, tem sido fiel ao altar de Deus, cumprido com as suas obrigações, feito aquilo que Ele manda? Será que tem? Porque a Bíblia diz que aqueles que fazem essas coisas é um homem que cavou na rocha, profunda vala, botou o alicerce e depois construiu. A verdade é que na rocha ele nem precisava fazer isso. Já era rocha. Mas ele teve a preocupação, o cuidado de estar fazendo a coisa certa,
cuidado de não errar, cuidado de manter, né, a segurança total. Ele quis a segurança total. E aí ele trabalhou, se dedicou. Não foi fácil. Você vê que ele cavou na rocha. Quer dizer, o trabalho que esse homem teve foi muito grande. Tem que quebrar a rocha, né? Preparar, fazer as valas profundas para ali botar o alicerce e construir ali a sua casa. Enquanto o outro não deu a mínima. Ele não fez nada. Ele foi lá, botou o tijolo em cima da areia ali, construiu a casa dele. Pô, isso aí é óbvio que não iria dar certo. Assim é a fé. Quando a fé ela não tem o conteúdo que a Bíblia nos mostra, né? Os ingredientes que a Bíblia nos mostra, que é permanecer na fé, fugir da aparência do mal, cumprir com as nossas obrigações, não desviar do caminho do Senhor, largar o pecado, né? Largar a mentira, largar as coisas erradas desse mundo. Essa fé, ela é uma fé fraca, uma fé que não vai ter força, uma fé que não vai mudar a vida dela. Mas aqueles que praticam, ele tem a fé inabalável. Aí vem os problemas, vem a dificuldade, mas ele está ali, ó. Porque ele sabe que mais cedo ou mais tarde um milagre vai acontecer na vida dele. Ele sabe disso, ele tem convicção disso, porque ele sabe aonde ele botou a vida dele. Ele sabe aonde ele depositou a vida dele. E o que ele tem feito para que esse resultado que a Bíblia nos mostra venha acontecer. Venha acontecer. Então, se você quer uma vida com Deus, não se esqueça. Você tem que fazer a sua parte. Você tem que fazer a sua parte. O que você vai ter que fazer é caminhar na fé. Fazer o seu sacrifício para servir Jesus. Porque senão não adianta. Esse negócio de não, Deus sabe, isso aí é balela do diabo. Deus disse àqueles que plantam, colhem. Então tem que haver uma ação da nossa parte para com Deus, para que Deus venha se mover sobre a nossa vida. E isso nós temos exemplo de todas as pessoas na Bíblia que estavam passando por luta e buscaram o Senhor Jesus, foram até o Senhor Jesus. Quer dizer, houve o sacrifício, houve a luta, houve a perseverança, houve uma fé com ação. Porque não adianta a pessoa dizer que tem fé, mas ela não se move para isso. A própria Bíblia diz que a fé sem obra ela é morta, e assim sucessivamente. Então, nós vemos esse exemplo que o Senhor Jesus deixa aqui para nós, que precisamos de fazer a nossa parte, de fazer com que essa palavra se cumpra na nossa vida através das nossas atitudes de fé. Você vê que o primeiro homem, onde o Senhor Jesus dá exemplo, o homem ele teve a preocupação de, na rocha, cavar a profunda vala, fazer o alicerce, levantar os tijolos com todo cuidado, porque ele sabia que viria dias maus, que viria dias ruins, e ele precisava estar firme, ele precisava estar alicerçado. O outro não se preocupou, o outro não estava nem aí, e levou a vida dele de qualquer jeito. E quando veio os problemas, quando veio as lutas, ele se abalou, se entregou, e ali foi a ruína. A Bíblia diz que a casa desse homem foi a ruína. Então, meu amigo, minha amiga, para que a sua casa não venha entrar em ruínas, em muita ruína, você tem que fazer a vontade de Deus. Isso aí, tá certo? Não é uma obrigação sua, mas sim uma questão de consciência de que eu preciso fazer o melhor para o meu Deus, para que de Deus eu venha receber o milagre. Então, Jesus sempre disse isso, né? Ele deixou escrito isso. Se você ouvir a minha voz e obedecer as minhas palavras, comerá o melhor dessa terra. Então, se você ouvir e quiser obedecer, aí você vai comer o melhor da terra. Se não, você vive a vida que você quiser. O Senhor Jesus não impõe ninguém a fazer nada. Ele orienta, ele ensina e ele dá a direção. E aí cabe ou não a pessoa fazer ou não a vontade dele. Entendeu? Então, o Senhor Jesus está dizendo aqui, ó, se você quer ter uma vida alicerçada, você tem que fazer a coisa certa. Você tem que fugir da aparência do mal, largar o pecado. Não adianta você ouvir a palavra, não adianta você chegar para mim e falar, bispo, o senhor pode me orar? Sim, eu posso. Mas o que adianta eu orar você e você sair dali e fazer tudo de errado? Não vai mudar nada.
Ah, bispo, o senhor pode me abençoar? Posso te abençoar, mas eu te abençoo, mas essas bênçãos não vão chegar na sua vida se você continuar no pecado, se você continuar no erro. Não adianta. O nosso Deus, ele é justo. A pessoa fez, a pessoa recebe. A pessoa não fez, a pessoa não recebe. Entendeu? Não é como um pai que é sensível, que o filho mesmo no erro, ele procura dar as coisas para ele. Não, Deus não faz isso. Deus não faz isso. Deus é justo. Aprenda isso em nome de Jesus, porque tem muitas religiões que diz que todo mundo vai ser salvo, que Deus, ele não vai deixar de salvar ninguém. Balela, isso é mentira do diabo. A Bíblia está aqui, ó, mostrando que Deus sim vai ser com aqueles que levam a sério a palavra dele, que glorificam o nome dele, porque Deus, ele não anda com pessoas que não querem se libertar do pecado. Ele não anda com pessoas que continuam prostituindo, não. Ele está perto para salvar, se a pessoa quiser, mas ele não vai compactuar, não. E na hora da salvação, na hora da vinda dele, ele não vai pegar aquele que está lá, fazendo tudo de errado e vai salvar. Não vai, isso é injustiça. Ele estaria indo contra a palavra dele. Ele estaria indo contra a própria palavra. Porque ele disse que aqueles que o ama, que chama ele de Senhor, o Senhor pratica a palavra. Então, não adianta. É como uma pessoa que vai procurar um emprego e chega lá, o empregador diz para ele, olha, aqui tem regras. Aqui tem regra, você quer trabalhar aqui? Ah, eu quero, poxa, eu quero. Tá bom. Então, olha só, você tem que chegar aqui meia hora antes, você tem que arrumar todo esse lugar, você tem que andar de uniforme, não pode ficar sem uniforme, você só vai sair tal hora e você não pode ter falta, isso e aquilo outro. Beleza, ele botou as regras. Aí a pessoa, né, vai lá e assina tal, e depois a pessoa não pratica. A pessoa começa a ir sem uniforme, chegar tarde, querer sair cedo, arrumar um monte de pretexto para poder ir embora, né? Não cumpre com as suas obrigações dentro da empresa. O que aquele patrão vai fazer? Vai ficar com ele? Eu duvido. Ele vai mandar ele embora, pode ter certeza disso. E talvez até por justa causa. É ou não é verdade? Sim ou não? Ninguém. Se você fosse patrão, você ficaria com um funcionário rebelde? Você ficaria com uma pessoa que não quer nada? Eu duvido. Então, o homem, ele não aceita a pessoa que não faça. Imagina Deus. Deus também não aceita. Deus não aceita, até porque o pai da rebeldia, né? O pai da mentira é Satanás. Então, a pessoa que pratica o que é errado, ela faz a vontade do diabo. E se ela faz a vontade do diabo, Deus não pode se manifestar na vida dela. Não pode. A Bíblia diz assim, ó, Jesus diz assim, aqueles que vêm a mim, eu jamais o lanço fora. Então, são pessoas que tomaram a decisão de servi-lo, de ter ele de fato como o seu único salvador, de ter ele de fato como o seu Senhor. E quando a gente tem essa posição, nós fazemos a vontade dele. Amém? Deu para entender? Sim ou não? Então, aqui, essa palavra, ela é bem clara para deixar aos nossos corações que se nós amamos a Jesus, fazemos a vontade dele. Fora isso, é engano de Satanás. Então, você que está passando por luta, está aí na prova, você que está aí em dificuldade, o caminho é fazer a vontade de Deus. Acerte seu caminho. Vou dar só uma palavra para você guardar no seu coração. Isso tudo que está acontecendo no mundo, isso não é por acaso, isso é bíblico. O homem degrediu a imagem de Deus, envergonhou o nome do Senhor Jesus, e aí está vindo aí os problemas. Está vindo os problemas. Aí você me diz uma coisa. Esses que degrediram a imagem do Senhor Jesus, se não se arrepender e aceitar ele como único salvador, vão ser salvos? Seria justo? Me diz, fala a verdade, vamos ser claro aqui, não vamos ser hipócrita não. Tem gente que fica falando, não, irmão, eu não posso falar isso, porque todo mundo vai ser salvo. Mentira. As pessoas estão zombando, escarnecendo. Se não se converter, essas pessoas não serão salvas. Por isso João Batista pregava, arrependei-vos do vosso pecado, porque se as pessoas se mantêm no pecado, ela não tem a presença de Deus.
A pessoa só tem a presença de Deus quando ela pratica a palavra de Deus. Então, se você quer a presença de Deus na sua vida, uma vida abençoada, não se desvie do caminho do Senhor, porque Ele é a única solução para os nossos problemas, para nossas vidas. Eu vim para que você tenha vida e a tenha abundância. Foi essa palavra que o Senhor Jesus deixou para nós. E nos dias de hoje, nos dias que nós estamos vivendo, uns dias maus, uns dias de tribulação, de desemprego, de enfermidade, de destruição, de falência, de tudo que está acontecendo no mundo, o único caminho é Jesus. O único caminho é Jesus. Porque se não for através dele, se não for na obediência dele, aí, como ele diz aqui, no capítulo 46 de Lucas, capítulo 6, versículo 49, aonde ele diz: mas aquele que ouve e não pratica é semelhante ao homem que edificou a casa sobre a terra, sem alicerce, e arrojando-se o rio contra ela, logo desabou. Então, uma pessoa que não tem o Espírito Santo, não vai demorar muito e ela vai desabar. E hoje tem muita gente desabando. Tem muitas pessoas que estão se perdendo ao meio desses problemas, porque não tem o Espírito Santo. Se você não está firme na fé, então busca no Senhor Jesus enquanto é tempo, porque a hora está chegando e talvez pode ser tarde. Tá certo? Tá aqui, ó. Lucas, capítulo 6, versículo 46 em diante, Jesus dizendo: se você me ama, então pratica a minha palavra. Olha, que Deus abençoe você, tá bom? Que Deus te guarde. E essa é a palavra do Espírito Santo. Fazer a vontade de Deus, cumprir com o mandamento dele. Aí sim, pode vir o que for, pode vir doença, pode vir miséria, pode vir fome, pode vir guerra, pode vir o que for. Mas você, se estiver fazendo a vontade dele, estiver dentro dessa palavra, você não será atingido. Essa é a palavra que eu tenho para abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Amém? Pegue seu copo com água, vamos consagrar em nome de Jesus? Vamos consagrar essa água. Vamos levantá-la para os céus e vamos abençoar essa água agora em nome de Jesus. Senhor Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor para o Senhor consagrar essa água, abençoar essa água, para que todas as pessoas que tomarem dela, que tiver com enfermidade, que tem problema de vício, que tem problema de ficar tomando remédio, meu Deus, que tem problema de insônia, dor no corpo, problema de órgãos, meu Deus, doente, que através dessa água, crendo no Senhor Jesus, ela venha ser curada de todo mal. E assim nós te pedimos, e crendo que o Senhor vai responder, nós te agradecemos. Em nome de Jesus, e todos digam amém. Vamos beber da água em nome de Jesus. Bom, meu amigo, minha amiga, que Deus abençoe você. Em nome de Jesus. Mais uma palavra poderosa na live da Igreja Nação de Deus para abençoar a sua vida. Palavras que edificam. Compartilhe esse vídeo, passe para as pessoas, convide pessoas para estar participando sempre das reuniões, que a gente sempre traz uma palavra da Bíblia, e essa palavra que nós trazemos é para mudar a sua vida, tá certo? Entre também no meu canal do YouTube, Bispo Renato de Souza, e ali se inscreva no meu canal, deixe ali seu like, acione o sininho para você sempre estar recebendo uma palavra de fé para o seu coração, tá? Que Deus te abençoe, fique na paz, em nome do Senhor Jesus.